complementar, na série de vídeos anteriores nós estávamos vendo como calcular a queda de tensão de forma cada vez mais precisa. Vimos primeiramente como calcular a queda de tensão considerando apenas o efeito resistivo, depois vimos como corrigir a resistência elétrica pela temperatura e finalmente nós vimos como que o fator de potência também contribui com o cálculo da queda de tensão. Nesse vídeo, nós veremos como que a frequência elétrica contribui para o cálculo da queda de tensão. Até então, nós estávamos considerando uma resistência elétrica que nós vamos chamar de resistência DC, ou seja, resistência em corrente contínua. E nós havíamos calculado esse valor em 0,4005 ohms. Lembrando que resistência elétrica é qualquer oposição à passagem de uma corrente elétrica que está relacionada com a sua resistividade elétrica, com o comprimento do circuito e com a área de seção transversal desse circuito. Quando nós estamos analisando circuitos em corrente contínua, nós podemos considerar que a frequência elétrica é nula, ou seja, a frequência é igual a zero. Porém, quando passamos para uma análise em corrente alternada, nós sabemos que a frequência elétrica no Brasil é igual a 60 Hz. Nesses casos, há uma alteração na distribuição da corrente elétrica pelo interior dos condutores, fazendo com que a sua relação entre corrente elétrica e seção transversal seja alterada, reduzindo a área de seção transversal. Essa redução na área de seção transversal cria um aumento no valor da resistência elétrica, que por sua vez vai impactar lá no cálculo da queda de tensão. Esses dois efeitos são conhecidos como efeito pelicular e efeito de proximidade. O efeito pelicular, também conhecido como efeito skin do inglês, ele representa um efeito físico onde há uma tendência da corrente elétrica circular pela superfície do condutor quanto maior for a frequência elétrica. Ou seja, quanto maior é a frequência elétrica, maior é a tendência da corrente elétrica se concentrar toda apenas na superfície desse condutor, deixando o interior do condutor oco. Logo, toda a área de seção transversal interna do condutor não tem circulação de corrente elétrica. A corrente está toda concentrada na superfície, fazendo com que a área de seção transversal aonde efetivamente passa a corrente elétrica seja reduzida, aumentando, por fim, a resistência elétrica e a queda de tensão. E como que nós podemos calcular o efeito pelicular na resistência elétrica? É um cálculo bastante simples. O fator de correção da resistência elétrica pelo efeito pelicular ele é dado pela seguinte equação. YS, que é o fator, é igual a XS elevado à quarta, divididos por 192, mais 0,8 vezes XS elevado à quarta também. XS recebe o nome de argumento da função de Bessel para o efeito pelicular. E xs elevado ao quadrado pode ser calculado por 8 vezes π vezes a frequência, divididos pela resistência elétrica em corrente contínua, vezes 10 a menos 4. Então veja que é um cálculo bastante simples, basta conhecer a frequência elétrica e a resistência em corrente contínua. Vamos calcular xs ao quadrado. Nós temos 8 vezes π, que eu vou arredondar para 3,14, vezes a frequência, que no caso é 60 Hz, divididos pela resistência elétrica em corrente contínua. É aquela mesma resistência elétrica que nós já calculamos e será igual a 0,4005. Isso multiplicado por 10 a menos 4, que é a mesma coisa que dividir por 10.000. E eu vou obter um valor de xs ao quadrado de 0,3763. Basta agora substituir esse valor na equação de cima, ou seja, na equação do fator de correção. Então, 0,3763 é xs ao quadrado. Para fazer xs à quarta, basta elevar xs ao quadrado, ou seja, 0,3763 ao quadrado. Esse vai ser o xs elevado à quarta. Vamos fazer 0,1416, que é o xs elevado a 4, vezes 0,8 mais 192, e na parte de baixo da nossa equação nós vamos ter 21,749. Fazendo 0,1416 divididos por 21,749, nós vamos obter um fator de 0,0065. Dessa forma, já está calculado o fator de correção que nós vamos aplicar sobre a nossa resistência elétrica em corrente contínua para determinar aquilo que nós vamos chamar de resistência elétrica em corrente alternada. O segundo efeito que nós havíamos comentado era o efeito de proximidade. O que seria o efeito de proximidade? É quando o campo eletromagnético dos condutores vizinhos afeta na densidade de corrente elétrica do condutor que nós estamos analisando, alterando então a relação entre corrente e seção transversal e, por sua vez, também alterando a resistência elétrica e a queda de tensão.
O cálculo pode parecer um pouco mais complicado, mas na verdade ele é muito parecido com o cálculo do YS que nós acabamos de calcular. No caso dos circuitos com dois condutores carregados, nós devemos utilizar a seguinte equação, onde o fator de correção pelo efeito de proximidade vai ser dado por um xp elevado a 4 divididos por 192 mais 0,8 vezes xp elevado a 4, ou seja, é uma equação muito parecida com o efeito pelicular. Porém, agora eu devo multiplicar por dc sobre s ao quadrado, onde dc é o diâmetro interno do condutor e s é a distância entre o eixo dos condutores, tudo isso ao quadrado, vezes 2,9. E quem seria xp? Nós sabemos que xp ao quadrado vai ser dado por 8 vezes π vezes a frequência, divididos por rdc vezes 10 a menos 4, ou seja, é o próprio xs ao quadrado que nós já calculamos, tudo isso multiplicado por um fator kp. Esse fator kp vai depender se o material condutor é de cobre ou se ele é de alumínio. Se ele for de cobre, esse fator vai ser igual a 1 e o xp ao quadrado vai ser igual ao próprio xs ao quadrado que nós já calculamos. No caso de condutores de alumínio, esse kp vai ser igual a 0,8. Como o nosso condutor é de cobre, xp ao quadrado vai ser igual ao xs ao quadrado. Vamos calcular xp ao quadrado. xp ao quadrado é 8 vezes π, que é 3,14, vezes a frequência industrial, que no caso é 60, divididos pela resistência em corrente contínua, 0,4005, divididos por 10.000, que é a mesma coisa que multiplicar por 10 a menos 4. Como kp é igual a 1, multiplicar esse valor por 1 vai ser ele mesmo. Logo, determinamos o valor de xp ao quadrado, igual a 0,3763. Porém, eu quero saber o valor de xp elevado à quarta. Para eu calcular xp elevado à quarta, basta fazer xp ao quadrado, ou seja, 0,3763, que foi o valor que nós acabamos de calcular, ao quadrado, ou seja, 0,1416. Falta agora conhecer o diâmetro interno do condutor e a distância entre os eixos dos condutores. O diâmetro interno do condutor nós já determinamos no vídeo anterior, quando nós estávamos calculando a reatância indutiva. Esse valor foi necessário para calcularmos a indutância do condutor. E nós vimos que para um condutor de 1,5 mm², o diâmetro interno do condutor era de 1,5 mm. Então, dc é igual a 1,5. E S é a distância entre os eixos dos condutores. Como nós estamos considerando os condutores em feixe no interior de um eletroduto, a distância entre os eixos será o próprio diâmetro externo dos condutores. Nós também já sabemos qual que é o diâmetro externo desses condutores. Foi determinado também lá no cálculo da indutância desses condutores e no caso de um condutor de 1,5 mm², esse diâmetro externo foi determinado em 2,9 mm. Agora basta fazer a equação. O primeiro termo dessa equação, ou seja, 0,1416 divididos por 192 mais 0,8 vezes 0,1416, é o próprio YS que nós já calculamos. No caso, YS foi calculado igual a 0,0065. Basta agora fazer 1,5 divididos por 2,9 ao quadrado, multiplicar por 2,9 e multiplicar pelo valor de YS. Fazendo 1,5 divididos por 2,9, eu vou obter 0,517. Eu tenho que fazer isso ao quadrado, multiplicar por 2,9 e multiplicar por 0,0065 e eu vou obter o valor do fator de correção para o efeito de proximidade. Nesse caso, igual a 0,0050. Com os fatores de correção pelo efeito pelicular e pelo efeito de proximidade, agora fica bem fácil calcular qual será a resistência elétrica em corrente alternada. Basta fazer a resistência elétrica em corrente contínua multiplicado por 1 mais esses dois fatores. Vamos fazer o cálculo então. 0,0065, que é o fator de correção pelo efeito pelicular, mais 0,005, que é o fator de correção pelo efeito de proximidade. Isso eu devo somar 1, e este valor eu vou multiplicar pela resistência elétrica em corrente contínua, ou seja, 0,4005. E eu vou obter uma nova resistência elétrica, agora considerando os efeitos da frequência elétrica. Esse valor ficou muito próximo ao valor calculado lá em corrente contínua. Era 0,4005 e agora passou a ser 0,4051. Então a nova resistência elétrica em corrente alternada vai ser igual a 0,4051 ohms, agora já considerando os efeitos da frequência elétrica. Como que isso afeta o cálculo da queda de tensão? Basta substituir o valor da resistência elétrica, que considerávamos em corrente contínua, agora para seu valor em corrente alternada. O valor da resistência elétrica em corrente contínua era 0,4005 e em corrente alternada passou a ser 0,4051 ohms. Os outros valores nós já determinamos, basta calcular novamente a queda de tensão.
eu tenho que a resistência elétrica é igual a 0,4051, multiplicados pelo fator de potência, igual a 0,79, já foi determinado em vídeos anteriores, mais a reatância indutiva que nós determinamos no vídeo anterior, que é igual a 0,00386 ohms, multiplicado pelo seno de φ, também foi determinado no vídeo anterior, fecho parênteses, faço a soma, e tudo isso eu tenho que multiplicar pela corrente de projeto, que no nosso caso é igual a 5,93, e nós vamos obter uma nova queda de tensão de 1,91 volts. Veja que era 1,89 e passa para 1,91 volts. E a nova queda de tensão percentual vai ser a queda de tensão em volts divididos pela tensão nominal, para esse circuito igual a 127, e nós vamos ter o valor de 1,50%. 1,505%. Ou seja, passou de 1,49% para 1,50%. Um acréscimo bem pequeno, é verdade. Agora nós podemos comparar os 4 casos. O primeiro caso que nós calculamos era a resistência elétrica somente a 20 graus Celsius. Veja que a queda de tensão estava no valor de 1,71%. Quando passamos a considerar a resistência elétrica corrigida pela temperatura, esse valor subiu um pouco, foi para 1,87%. Porém, nós não estávamos considerando o efeito do fator de potência e das reatâncias indutivas. Nesse caso, a queda de tensão caiu para 1,49%. E quando nós passamos a considerar também o efeito da frequência elétrica, essa queda de tensão sobe levemente para 1,5%. Lembrando que nós disponibilizamos uma planilha que realiza todos esses cálculos de forma automática lá no nosso curso de dimensionamento de condutores elétricos. O link para o curso está na descrição desse vídeo. O que importa para nós aqui é o dimensionamento do condutor. E como esse é um circuito terminal, o limite de queda de tensão estabelecido pela NBR 5410 é de 4%, e a queda de tensão calculada foi de 1,5%. Ou seja, o condutor de 1,5 mm² atende ao critério de queda de tensão. Eu posso voltar lá no nosso projeto, no nosso quadro de cargas, e continuar o seu preenchimento. Quais dados do nosso quadro de cargas nós já podemos preencher? O número de circuitos agrupados, que foi determinado lá no critério de capacidade de condução, que são 3 circuitos agrupados. A corrente de projeto calculada, igual a 5,93 amperes. A corrente de projeto corrigida, ou seja, a corrente de projeto dividida pelos fatores de correção, no caso igual a 9,01 amperes. A seção, que por enquanto está dando 1,5 mm². A capacidade de condução para um condutor de 1,5 mm² nessas condições, que é igual a 17,5 amperes, e a queda de tensão parcial que nós acabamos de calcular, sendo igual a 1,5%. Dessa forma, nós encerramos o dimensionamento pelo critério de queda de tensão para este circuito. Resta agora os critérios de proteção contra sobrecargas, proteção contra curtos-circuitos e proteção contra contatos indiretos, que são critérios mais rápidos do que o critério de queda de tensão. O critério de queda de tensão normalmente é o mais extenso em número de cálculos. Você pode estar se perguntando se todas essas correções que nós aplicamos não geraram cálculos excessivos e pouca alteração nos valores de queda de tensão. Aqui eu apresento um gráfico para vocês que mostra o cálculo dos valores de queda de tensão para as 4 situações apresentadas, ou seja, só a resistência elétrica a 20 graus Celsius, a resistência corrigida pela temperatura, considerando o fator de potência, e por fim o cálculo completo considerando também o efeito pelicular e o efeito de proximidade. Como que funciona este gráfico? No lado esquerdo, nós temos o valor de queda de tensão em porcentagem, de 0 a 5%. No eixo horizontal, nós temos a queda de tensão calculada para diversas seções de cabos, indo de 1,5 mm² até 240 mm². E as curvas apresentadas apresentam o valor de queda de tensão calculado, sempre considerando uma corrente elétrica igual à metade da capacidade de condução desses cabos. A curva em vermelha apresenta o valor de queda de tensão calculado para cada um desses cabos, considerando apenas a resistência elétrica a 20 graus Celsius. Veja que essa queda de tensão ela vai caindo. Já o gráfico em azul, ele considera apenas a resistência elétrica, porém já corrigida para a temperatura em regime permanente. Veja que existe uma diferença entre a curva em vermelho e a curva em azul. E a curva em azul sempre estará acima da curva em vermelho, pois a resistência elétrica foi aumentada. Já a curva em cinza apresenta as quedas de tensão calculadas considerando as reatâncias indutivas. Veja que ela é menor do que a curva em azul, ou seja, ela está abaixo do que a curva em azul para algumas seções, 1,5 mm², como foi o nosso caso do nosso dimensionamento, até aproximadamente 50 mm², onde a curva em cinza se encontra com a curva em azul.
e a partir dos 50 milímetros quadrados, a curva em cinza passa a ser maior, passa a apresentar valores maiores do que a curva em azul, ou seja, o efeito da reatância indutiva passa a aumentar o valor da queda de tensão. Pois nesses cabos, cabos com 50 milímetros quadrados ou mais, o efeito das reatâncias indutivas é muito maior do que os efeitos das resistências elétricas. E se para cabos de 50 milímetros quadrados ou mais eu não considerar o efeito da reatância indutiva, eu estarei subdimensionando os meus condutores. E eu poderei não atender o critério de queda de tensão. E por último, o gráfico em amarelo apresenta a queda de tensão completa, ou seja, considerando o efeito da temperatura, o efeito das reatâncias indutivas, o efeito pelicular e o efeito de proximidade. Veja que até 10 milímetros quadrados, a curva em amarelo ela está abaixo da curva em azul. Porém, a partir dos 16 milímetros quadrados, ela ultrapassa as demais curvas e há uma diferença cada vez maior entre a curva em amarelo, ou seja, a queda de tensão completa, e as demais curvas. Veja que eu estaria subdimensionando esses condutores se eu não estivesse considerando o efeito pelicular e efeito de proximidade. Isso mostra a importância de levar em consideração esses efeitos em seus projetos, nos seus dimensionamentos. Para o exemplo que foi utilizado, com o condutor de 1,5 milímetros quadrados, realmente a distância era muito pequena. Se eu utilizasse apenas a resistência elétrica corrigida pela temperatura, nós estaríamos levemente sobredimensionando esse condutor, mas sem muitos problemas. Porém, se esse condutor tivesse 95 milímetros quadrados, por exemplo, a diferença entre a queda de tensão completa e a queda de tensão simplificada, ou com correção de temperatura, ou até mesmo considerando as reatâncias indutivas, essa diferença é muito grande e eu poderia estar subdimensionando esses condutores. Assim, espero que tenha ficado claro como calcular a queda de tensão completa, considerando todos os valores, e que fique claro também a importância de levar em consideração esses efeitos em seus projetos. Lembrando que todos esses cálculos são feitos lá na nossa planilha, que nós disponibilizamos no nosso curso de dimensionamento de condutores. O link está na descrição. Se você se interessa por conteúdos de engenharia como esse, siga-nos no Instagram, no @complementaroficial, e até o próximo vídeo.